Olá, essa é a apresentação do Grupo F para o segundo experimento da matéria de Circuitos Elétricos e Fotônica. O grupo é composto por Bria, Diogo e Renan. O experimento será dividido em 5 etapas: resumo, descrição experimental, resultados, interpretação e conclusões. Os principais objetivos desse experimento são a aquisição de experiência com circuitos de corrente alternada com associação de capacitores e resistores, a visualização de formas de ondas alternadas a partir da utilização de um osciloscópio, a realização de medições da defasagem da tensão nesse tipo de circuito, a utilização do software LT-Spice para comparação dos valores medidos em laboratório e a assimilação do conteúdo, como, por exemplo, o cálculo de fasores. Como base teórica, utilizaremos termos como resistência, capacitância, tensão pico a pico e fasor. A resistência é a capacidade de qualquer corpo de se opor à passagem de corrente elétrica. A capacitância é a grandeza escalar, que mede a capacidade de armazenamento de energia em equipamentos e dispositivos elétricos. A tensão pico a pico é o comprimento da crista até a calha de uma determinada onda. E fasor é uma representação de uma função senoidal cuja amplitude, frequência angular e fase são invariantes no tempo. Ainda como base teórica para esse experimento, temos o circuito RC em série, que significa um circuito composto de um resistor e de um capacitor, neste caso ligados em série com uma força eletromotriz. Partindo agora para a descrição experimental, os materiais utilizados foram um gerador de sinais, um osciloscópio, um multímetro, um resistor de carvão de 15 kΩ, um capacitor cerâmico de 2,2 nanofarads, uma matriz de contato, a protoboard, e fios para ligação. Aí em detalhes podemos ver o resistor a carvão e o capacitor utilizados, o gerador de funções com ajuste de frequência, multiplicadores, ajuste de amplitude e seleções de função de saída senoidal, triangular e quadrada. E para a medição da variação da tensão em função do tempo, foi utilizado um osciloscópio digital da marca Agilent, com 4 portas de entrada, sendo que para o experimento foram utilizadas apenas 2, e controle de ajuste para a base de tempo e atenuador, além de outras funções. O multímetro portátil da Minipa foi configurado com suas pontas de prova e chave seletora para medição de tensão na forma alternada. E finalizando a descrição experimental, foi utilizada uma protoboard, onde foi montado um circuito RC alimentado pelo gerador de tensões apresentado anteriormente. Agora, adentrando em nossos resultados, apresentaremos algumas fórmulas utilizadas nessa parte do relatório. Dessa forma, as fórmulas utilizadas foram a de tensão, as de relações em função de Z, a de tensão de fonte e a de divisor de tensão, tanto no resistor quanto no capacitor. Assim, nesse primeiro tópico dos nossos resultados, nos foi dado os valores nominais do capacitor e do resistor e, a partir do experimento realizado pelos professores, obtivemos os valores reais dos mesmos. Nesse segundo tópico, para nos familiarizarmos com o osciloscópio, 3 métodos diferentes de medir a tensão pico a pico e o período foram realizados. São eles: o método visual, a partir dos números de divisões verticais e horizontais, o método utilizando os cursores e o método que o próprio aparelho tem. Nesse último, obteve-se o valor eficaz do sinal representado pelo valor RMS, além de que foi medida a tensão pelo voltímetro na escala C. Todos esses valores foram colocados em uma tabela para essa melhor compreensão. Nesse terceiro tópico, foi realizado medidas com o circuito RC em série e a tabela 1 foi completada com os valores devidos, onde VE, VR e VC são os valores de tensão na fonte, no resistor e no capacitor, respectivamente, na qual VC é dada pela subtração de VR de VE. O ΔT é a defasagem em tempo calculada pela fórmula mostrada nesse slide e θ é a defasagem dada em grau. A segunda parte desse terceiro tópico foi utilizar o LT-Spice com os valores reais do capacitor e do resistor para simular os circuitos com as frequências dadas no experimento. Utilizando a frequência de 500 Hz, obtivemos esses valores para as demais incógnitas. Assim, fazendo o mesmo procedimento no LT-Spice com os demais frequências, a segunda tabela foi completada, como pode ser observada nesse slide. A
terceira parte desse tópico é o cálculo com os fasores. Assim, foi calculado os valores de tensão do resistor e do capacitor a partir desses fasores, utilizando as fórmulas citadas anteriormente, dado que as frequências já eram estipuladas e o VE era fixo em 5 volts. Dessa maneira, a terceira tabela pôde ser completada realizando o mesmo cálculo anterior para encontrarmos todas as informações necessárias. Nesse quarto e último tópico dos resultados, foi realizada uma varredura em frequência de 10 Hz a 100 kHz, observando-se as amplitudes pico a pico em função da frequência no circuito. E com essas informações, a tabela 4 foi completada e um gráfico foi estabelecido para comparar os valores de tensão na fonte, no resistor e no capacitor, de acordo com as frequências estipuladas. O gráfico nos mostra que, com o aumento das frequências, o valor de tensão nos resistores aumenta, enquanto a tensão no capacitor vai diminuindo. Agora vamos para a parte de interpretação, no qual responderemos alguns questionamentos sobre o experimento. No item A de análise de interpretação, foi pedido para comparar os valores obtidos do gerador de tensão com os valores do multímetro na opção voltímetro. Pois bem, dado que o aparelho foi colocado para mensurar em tensão alternada, o mesmo não é capaz de medir a amplitude total, mas sim o valor RMS. Esse valor RMS é a média da tensão, no qual é medida dada pela tensão pico a pico dividida pela raiz de 2. Já no elemento B da pergunta, seria para comparar os valores obtidos de maneira experimental e via fasores. Os valores tanto experimental quanto matematicamente foram bem próximos e reforçados via simulações da Spice. Porém, os dados fornecidos para o capacitor não foram suficientes para colocarmos no software. Entretanto, podemos dizer que sim, os métodos experimentais estão de pleno acordo com a teoria, com base que as leis do eletromagnetismo são bem fundamentadas. A terceira parte somos questionados se a segunda lei de Kirchhoff é válida para a tensão pico a pico, aplicada de maneira direta. E a resposta é não. Não podemos aplicar a segunda lei de Kirchhoff de maneira direta, pois a mesma não pode ser aplicada em um sinal de defasagem não nula. Para que possamos utilizá-la, devemos transformar as tensões em fasores. A alternativa D pergunta qual componente é responsável por gerar essa defasagem no sinal, e se a tensão está atrasada ou adiantada com relação à tensão do gerador. O componente é o capacitor, que para começar a funcionar devidamente demanda de um tempo para ser carregado, e com isso resulta em uma defasagem com relação à tensão do gerador. Essa defasagem é sentida pelo resistor, que na saída do sinal podemos observar um gráfico senoidal atrasado, diferente do normal, caracterizando assim uma defasagem. Para concluir o item, após observar os gráficos podemos ver que o sinal de saída do resistor está um pouco atrasado em relação à tensão do gerador. E por fim, a alternativa E pede para observar o gráfico e dizer qual resposta da tabela 4 representa um filtro passa-alta. Antes de tudo, um filtro passa-alta é um circuito que permite passagem apenas de frequências altas, e frequências baixas ele tende a suavizar a fim de não contar com eles nos resultados. Dessa maneira, podemos destacar o gráfico do item 3.4, no qual a tensão do resistor aumenta e se mantém alta. Agora as conclusões. Nas conclusões, podemos destacar alguns pontos, como o contato com a prática, o uso de software de simulação, algumas funções no osciloscópio, bem como ver os conceitos teóricos na prática, como as leis de Kirchhoff e Ohm com cálculo fasorial, e por fim, o uso e a interpretação de um multímetro na função de tensão alternada, ou amplitude pico a pico de um sinal senoidal. Gostaria de agradecer a todos por assistirem o vídeo e até breve.